E aí, pessoa criativa, hoje você vai aprender sobre pincéis, um instrumento muito utilizado nas artes aí em geral, principalmente na pintura. Tão importante quanto a tinta, quanto outros materiais também de pintura é o pincel. E quanto mais você conhecer sobre pincéis e tipos de pincéis, mais possibilidades você terá para explorar a sua criatividade no seu trabalho artístico, tá bom? Então é muito importante aprender sobre pincéis. Não tente fazer apenas com aquilo que você tem em mãos. Tente conhecer outros pincéis, outras maneiras de trabalhar, tá bom? E eu vou te ensinar hoje dicas importantes para você otimizar aí o seu trabalho de arte e até descobrir, quem sabe, efeitos novos aí que você ainda não experimentou. Então fique ligado que eu vou te mostrar os principais pincéis utilizados aí por pintores profissionais e as maneiras de utilizá-lo. Tá bom? Além de dicas maravilhosas aí sobre como cuidar dos pincéis e ter seus pincéis extremamente conservados para que eles possam durar muito tempo, beleza? Vamos lá! Nós temos basicamente dois tipos de pincéis, de acordo com as cerdas, né? A gente tem o pincel de pelo macio, que ele tem literalmente o pelo macio, que pode ser de cerda sintética, né, industrializada, artificial, ou o pincel de pelo macio, que é um pincel de pelo geralmente de animal, tá bom? Pelo macio natural. São esses dois tipos que a gente costuma ter, pincel sintético e pincel de pelo macio, de acordo com a cerda, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, de pincel sintético, a gente tem também esse tipo de pincel, que a gente chama de trincha. Tá vendo que são pincéis grossos, utilizados geralmente para poder cobrir uma grande área. Então, se você quiser cobrir uma grande área e não deixar marcas, você não vai utilizar um pincelzinho pequeno, tá bom? A não ser que você queira esse efeito de textura, né, da mancha de várias pinceladas pequenas. Mas se você quer fazer um fundo, né, cobrir um fundo, fazer uma preparação para pintura, você usa geralmente a trincha para dar a base da pintura, ó, que é esse pincel bem largo, bem grosso. Esse aqui é uma trincha de pelo sintético, que muitas vezes sai bem mais em conta do que o pelo natural e tem um efeito bem parecido, tá bom? Ó, você vai cobrir áreas grandes para você deixar principalmente a pintura lisa. Então você tem aqui, ó, eu tenho vários tipos de trinchas. Eu tenho esse tipo de pote aqui que eu coloco meus pincéis, como você pode observar, que na verdade são garrafas de vidro que eu corto no meio, né, lixo bonitinho para não ferir. E como elas são pesadinhas, elas não viram, então eu coloco nelas, ó, várias trinchas. Ó, aqui eu guardo minhas trinchas de vários tamanhos diferentes, pequenas, grandes, que são esses pincéis de cabos mais grossos, ó. Até essa bem larga, ó, tem trinchas até maiores. Essa aqui, ó o tamanho dela para você ter uma ideia. Então tem até maiores que essa, o dobro dessa, né? Que é bom para cobrir áreas grandes. É interessante você ter vários tamanhos de trincha, ou pelo menos uma trincha média, né, como essa aqui, para você cobrir áreas grandes, tá bom? A gente tem também uns pincéis de cerda dura, ó, que são cerdas bem durinhas, que é bom quando você quer dar um efeito de textura, né, quando você quer apenas cobrir um fundo, cobrir uma grande área, são cerdas mais duras, ó. Vários aqui com a cerda dura, bem durinha, né? Ó, de vários tipos. E os pincéis comuns, né, de cerda macia, tá? Como eu falei, pelo sintético ou pelo natural, de animal. Então, tendo em vista que os pincéis têm essas peculiaridades, você vai usar de acordo com a sua necessidade. E por isso essa aula de pincéis é interessante, porque aqui você vai entender que existem várias funções para diferentes tipos de pincéis. Isso vai te ajudar muito na hora de executar uma obra de arte, principalmente se for de um grau de dificuldade muito grande, tá bom? Então vamos aqui começar pelos pincéis, ó, chatos, que é o pincel coringa, serve para muita coisa, é o pincel mais básico. O pincel chato pode ser um pincel chato de pelo curto, né, de cerda curta, como esse aqui. Como pode ser também um pincel chato
de cerda longa, tá vendo que acumula mais tinta, então fica às vezes um pouco mais fácil. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui como é que é a marcação dele. Ó, um pincelzinho de pelo, você consegue com ele fazer listras, ó. E como esse aqui é de pelo macio, a definição dele, né, a precisão dele é muito maior, tá bom? Quando você precisa de precisão, pelo macio é interessante. Ó, você percebe que ele, como o pelo dele é curto, ele não vai até o final com muita tinta. Se você quiser esse efeito, beleza. Ó, um pincel com pelo achatado, com um pelo mais longo, com a cerda mais longa. Agora vamos ver até onde ele vai com bastante tinta. Ó, perceba que ele carrega mais tinta, ó. Então, como você consegue com ele cobrir uma área maior de tinta. Por isso que é importante conhecer o pincel, porque se eu quero uma área pequena, toda coberta de tinta, eu uso um pincel reto, né? Um pincel chato, reto, curto. Mas se eu quero cobrir uma área mais longa, é mais interessante eu usar um pincel chato, reto e longo. Tá vendo? Com essa cerda mais longa, veja a diferença aqui, tá vendo? Um é curtinho e o outro é bem longo, justamente porque carrega mais tinta, então isso faz diferença na hora de você pintar. Não se esqueça de estar sempre molhando seus pincéis, tá bom? Principalmente quando for trabalhar com tinta acrílica, vá molhando, não deixe o pincel secar. E o próximo pincel, ó, o pincel chamado também pincel tipo japonês, que é esse pincel alongado, que ele é muito bom também para você utilizar para vários efeitos interessantes. Por exemplo, você quer fazer uma linha, ao invés de você fazer uma linha com esse pincel chato, ó, que ele não acumula muita tinta, a não ser que você queira uma linha falhada, é mais interessante você utilizar um pincel do tipo japonês, que ele vai te dar uma linha, ó, bem legal, né? Ó, e você pode trabalhar com eles diversas grossuras diferentes. Você pode, se você trabalhar sem pressionar muito, você consegue uma linha fina, com pincel grosso mesmo. Se você engrossar mais, você consegue uma linha mais grossa. Ó. Eu vou fazer uma linha bem grossa, ó. Apertando bastante o pincel, eu consigo uma linha bem grossa. Ó. Então, com o mesmo pincel, eu consegui uma linha bem fininha, ó, e uma linha bem grossa. Então, esse pincel aqui é muito interessante. Vamos para o próximo. O próximo pincel é o nosso pincel em leque. Olha só como ele tem esse formato de leque. Geralmente utilizado para você mesclar cores, né, para tirar a mancha, para tirar a forma do pincel, né, deixar o mais lisinho possível, ou então você dá esse efeito de vegetação também, ó. Ele é muito interessante, muito utilizado para isso, ó. Você pode utilizar em nuvens, vegetação, ó, geralmente utilizado assim, dando batidinhas, ó. Porque você, como ele não carrega tanta tinta, você não pode ficar, ó, ele não carrega muita tinta, então você não, esse efeito você não tem muito legal, a não ser que seja um efeito assim, ó. Tá vendo? Ó, a textura como fica interessante. Mas é legal você trabalhar com as batidinhas, ele é bem legal por conta disso. Então, quando você tem um efeito de batidinhas assim, você não precisa utilizar um pincel chato, né? Que é mais interessante para você chapar a cor assim. Mas para você, ó, temos também um pincel filete, né? Que é um pincel bem fininho. Ó, ele tem a cerda longa e fina, tipo um japonês, né? Que tem essa cerda longa e fina. Só que esse é bem mais longo e mais fininho, que você faz traços bem delicados com ele. Ó, você faz traços bem delicados. É o pincel que eu utilizo para fazer minhas assinaturas, ó.
porque ele, por ser longo, carrega bastante tinta. Se eu quero um traço longo, eu não vou utilizar um pincel de cerda curta, eu vou utilizar de cerda longa, macio, ó. Olha só como que eu consigo fazer. Então, quando eu for fazer um cabelo, por exemplo, traços finos de cabelo, eu utilizo esse pincel, ó, bem fininho. Ó, vou fazer um cacho aqui, como fosse um cacho do meu cabelo, ó. Então, temos também o pincel chanfrado, que é esse pincel que tem esse corte diagonal aqui, diferente do reto, tá vendo? Ele tem esse corte na diagonal, que é interessante para você trabalhar os cantos de alguma coisa. Você vai fazer um quadrado, para trabalhar o canto desse quadrado, por exemplo. É bem interessante. Ó, vou fazer um quadrado aqui. Ó, ele é ótimo para você chegar no canto certinho. Ó, você trabalhar com ele geralmente inclinado, né? Ó, para trabalhar figuras geométricas ele é muito bom. Para alcançar quinas assim mais fechadas, ó. Ó, você vem sem medo, ó. Quinas bem fechadinhas. Ângulos bem fechados, vou fazer um mais fechadinho ainda, ó. Ele vem aqui, ó, encaixa certinho. Muito bom para você trabalhar os cantos, tá? O pincel chanfrado. E também para você trabalhar com folhas. Ele tem uma pegada bem legal, quer ver? Vou mostrar para você aqui, pegar um verde, fazer uma folhinha, coisa rápida. Ó. Porque você consegue trabalhar o canto de maneira bem, ó, os cantinhos das folhas. Fica bem certinho, bem preciso. Tem esse tipo de pincel também, que é até um pouco difícil de encontrar. Né? Esse aqui no caso é importado, não sei se deve ter em lojas brasileiras, mas não vi não. Que ele tem vários espaços que você consegue fazer essas linhas paralelas, ó. Então isso aqui para efeitos de mar, de onda, ó, como ele é interessante. Você consegue várias linhas paralelas ao mesmo tempo. É como se fosse vários pincelzinhos um ao lado do outro, né? A trincha que eu falei para vocês, né, para cobrir áreas maiores, você não precisa utilizar, se acabar de utilizar o pincelzinho pequeno, muitas vezes utilize a trincha, tá bom? Temos também esse pincel chamado pincel língua de gato, que tem também esse formato bem bacana, né, que é arredondado aqui nas pontas. Então, se você não quiser, se você quiser uma pintura bem delicada e não deixar manchas, né, na sua pintura, não deixar as marcas do pincel, ó, ele também tem uma ponta bem arredondada, então a pontinha do traço vai ficar arredondada justamente por conta disso, ó. Então, dependendo do que você for fazer, da textura que quiser dar, ó, se você tentar pintar assim, tentar chapar a pintura com ele, ele não deixa marca nenhuma. Tá bom? Então, para fazer detalhes do rosto bem delicado, por exemplo, você não vai ter nenhuma marca. Ele é bem delicado também, muito bom para fazer figura humana, né, desenhos de rosto, se você quiser fazer num aspecto mais naturalista. Então, aqui são alguns tipos de pincéis principais que eu mostrei para vocês, que vão ajudar muito na hora da pintura, tá bom? E você pode criar suas técnicas aí conforme você quiser, você pode utilizar de outras maneiras, mas essas são maneiras adequadas também que facilitam o trabalho do artista.